Boa tarde a todos. Meu nome é Israel Bleiberg. Eu sou primeiro vice-presidente da Casa da FEB do Rio de Janeiro. E o nosso tema vai ser esse que está aí, sobre os 80 anos, né, da cruel agressão nazista ao Brasil. O ano de 42 é um ano singular. Ele tem muitas facetas, além do torpedeamento. Então, eu vou aqui falar sobre cada uma delas. Bom, então, os marcos de referência são a terceira reunião de consulta dos chanceleres, os torpedeamentos, a criação da Força Naval do Nordeste, a morte de Stefan Zweig, a Conferência de Wannsee e uma conclusão. Então, é tudo que aconteceu nesse ano singular. Bom, antes da guerra, Brasil e Alemanha tinham um relacionamento muito estreito, né? Só que o Hitler tinha outras ideias. Ele queria fazer aqui na região da Tríplice Fronteira, né, se espalhando pela América Latina, algo que ele já havia feito nos Sudetos, que foi uma parte da Tchecoslováquia incorporada à Alemanha, né? Na Áustria, ele incorporou a Áustria um ano antes da guerra e incorporou a Polônia. Então, o Reich alemão, né? Reich significa império. O Império Alemão seria constituído pelos Sudetos, pela Áustria, a Alemanha e a Polônia, e essa Polônia seria uma fonte de escravos, que eles eram considerados sub-humanos, os poloneses. E aqui na América Latina ele tinha um plano semelhante, só que aqui iam ser todos escravos do Reich. Se ele conseguisse chegar na América Latina, o nosso destino ia ser fornecer matérias-primas, né, para o Reich. E aqui tinha uma grande vantagem. Já havia grandes colônias germânicas na Argentina, Brasil e Chile, né? Todos sabemos, havia lugares lá no sul do Brasil, né, aqui mesmo, onde só se falava alemão, ninguém sabia português, havia desfiles com a suástica e tudo mais. E o Brasil era o maior consumidor não europeu de produtos alemães, e o nono em escala mundial. A Lufthansa era a dona da Condor, que era a maior empresa de aviação aqui na América Latina, né? O partido nazista era prestigiado pela embaixada alemã, a Quinta Coluna, e o Brasil oscilava, né, entre os americanos e os alemães. Havia gente favorável, né, ao nazismo. E, pensando nisso, o presidente Roosevelt tinha um plano na manga do colete. Era mandar 100 mil soldados embarcar aqui no Brasil para garantir o uso do nosso território, né, como ponta de lança contra uma possível invasão alemã. Esse plano se chamou Pot of Gold, pote de ouro, mas ele nunca saiu do papel, porque o governo Vargas acabou optando pela solidariedade continental. Então, caminhando para o confronto, a guerra estourou, 1939, né? Então, houve a primeira reunião no Panamá, em 1940. Já estava todo mundo assustado com o que a Alemanha poderia vir a fazer aqui na América Latina. Nessa reunião foi declarada neutralidade. A América Latina ficaria neutra e haveria uma zona de 300 milhas, que seria a zona de segurança pan-americana. Isso aí, na prática, significava que os Estados Unidos iam poder receber importações da América Latina, porque era uma área neutra, né? Então, ia ser mantido o suprimento de matérias-primas para os americanos. A coisa foi piorando. Em 1940, a Alemanha invade Holanda e França, e a segunda reunião já se reúne em Havana, em 40, já pensando numa possível invasão mesmo, né? Havia aqui colônias da Holanda, né? O atual Suriname, Guiana Holandesa, e a Guiana Francesa. E se temia que a Alemanha poderia reivindicar essas terras. Então, foi baixada a declaração, a cláusula 15 do tratado, assistência recíproca e cooperação para a defesa
das Nações Americanas. Então, aí está o secretário de Estado, Cordell Hull, assinando essa ata da Conferência de Havana. Outra. Nessa época nasceu o Trampolim da Vitória, né? Já antes de Pearl Harbor, que foi em dezembro de 41, Natal já começou a ser usado para transporte aéreo e apoio antissubmarino, porque as rotas pelo Atlântico Sul não era possível nenhuma aeronave da época atravessar aquilo direto. Viajar da costa leste americana, região de Nova York, para Londres, para a Europa, era impossível. Os aviões não tinham autonomia, né? Então, Natal ficava bem ali no meio, na rota entre o Caribe, Belém, Natal, Ascensão e África. E de lá para a China, Burma, Índia. E também Natal foi usado na invasão da Normandia e da Itália. E, finalmente, no pós-guerra, quando as tropas retornaram. Então, aí estamos vendo, né? Ali no Oceano Atlântico, ali em cima, a aviação da época não tinha autonomia para atravessar direto, né? Essa região aqui, o Atlântico Norte, era impossível. Então, eles vinham por aqui, né? Caribe, Belém e de Natal, era o Trampolim da Vitória, atravessava para Dakar, e daqui eles atingiam a Europa, e China, Burma, Índia, etc. E essa rota aqui, ela estava ativa até o final da década de 60, porque os Constellations e mesmo o Boeing 707, eles também não tinham autonomia. Eles tinham que pagar em Dakar, fazer uma escala técnica para reabastecimento. Então, esses eram os aviões da época, né? A maioria bimotores, eram aviões pequenos e não tinham autonomia. Então, aí veio a terceira reunião de consulta, que é a reunião fundamental, né? Que foi aqui no Palácio Tiradentes, né? Lá no Rio de Janeiro, na Praça 15, ao lado do Paço Imperial. Até há pouco tempo, ali funcionava a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, né? Agora mudou, lá está fechado. Então, naquela época, a Alemanha ainda era muito poderosa, né? Eram tempos difíceis, uma possível invasão não estava afastada, né? Inclusive, até hoje, tem prédio no Rio que tem abrigo subterrâneo, né? Não sei se conhece a Galeria Menescal, lá em Copacabana. Lá no centro, ao lado do Tribunal de Justiça, também tem abrigo antiaéreo. Então, alguns prédios no Rio chegaram a ser construídos com abrigo antiaéreo. E o Hospital Central da Aeronáutica também, que é um hospital alemão, ele também tinha abrigo antiaéreo. Mas esse era por outras causas. Era para possivelmente atender a feridos alemães de uma possível invasão. Então, se temia que os alemães estabelecessem bases militares no Nordeste, nas ilhas oceânicas de Fernando Noronha, Trindade, né? A nossa defesa lá era incipiente, era difícil acesso, não havia estradas, né? Só navios. O exército estava concentrado aqui no centro, né? No sul, não havia nada no Nordeste, muito pouco, na Amazônia, então, muito menos. E o Afrika Korps e as forças italianas estavam levando vantagem contra os ingleses, australianos e os franceses livres do norte da África. Então, se temia que a Alemanha pudesse reproduzir no Brasil o que estava fazendo no norte da África. De modo que desde que estourou a guerra até Pearl Harbor, que foi em 7 de dezembro, as nações americanas estavam neutras. Mas tudo mudou com essa terceira reunião. Pearl Harbor determinou que houvesse um rompimento de relações diplomáticas com a Alemanha. Quer dizer, foi uma solidariedade continental. Nesse dia aqui, foram rompidas as relações diplomáticas com a Alemanha, né? Em função dessa reunião, onde pontificou Oswaldo Aranha, e aqui é que começou a ideia de Hitler dos torpedeamentos. Então, está aqui a Conferência do Rio de Janeiro, né? Os chanceleres. Então, nessa data, quando acabou a conferência, foi tomada essa resolução, romper com o eixo e fazer uma reunião imediata em Washington, de uma comissão militar. E essa comissão era para defender a América Latina, todos os países juntos. E ela foi o embrião da atual Junta Interamericana de Defesa, que existe até hoje. Essa cláusula diz que se um for atacado,
considera-se que foi um ataque a todos, né? É o mesmo princípio da OTAN, do Pacto de Varsóvia, por exemplo. Então, aqui está a Comissão Mista de Defesa, né, reunida no Palácio do Catete. Então, agora vamos aos torpedeamentos. Em função de tudo isso, Hitler mandou os submarinos para cá, o que iria motivar a declaração de guerra. Em 41 e 42, as notícias eram péssimas. Lá no Oriente, os japoneses estavam avançando em todas as frentes. Malásia, Filipinas, no norte da África, Rommel, né? Darwin tinha sido bombardeado, e Sydney também pelos submarinos japoneses. E na Europa, muitas atrocidades, né? Os campos de concentração, essa tragédia do Velódromo de Inverno, né? Que era um estádio para corrida de bicicletas, onde aprisionaram aí milhares de pessoas que foram mandadas para os campos de extermínio. Começou a haver as deportações do gueto de Varsóvia. Então, isso aqui foi um período negro, quando a Alemanha ainda era poderosa. Bir Hakeim e Tobruk também, que foram derrotas iniciais, que depois foram revertidas, alemães e italianos chegando ao Egito. Então, isso aqui já está esquecido, né? Esse clima da época, mas era um verdadeiro terror, né? O general Montgomery foi nomeado comandante do 8º Exército Inglês, e nessa época a Luftwaffe estava bombardeando à vontade, né, as Ilhas Britânicas. O próprio parlamento britânico foi bombardeado. Os americanos tiveram que se retirar de Corregidor, onde MacArthur, ao sair, ele pronunciou aquela famosa frase, eu voltarei, e voltou mesmo, né, 2 ou 3 anos depois. Então, nesse quadro todo que eu estou passando para vocês, que é um quadro que a gente nem imagina que era tão terrível, mas na época era. Hoje é uma coisa meio esquecida, né? Então, Hitler, desgostoso com todo esse quadro, né, das nações latino-americanas privilegiando os interesses americanos, ele determinou, logo depois de Pearl Harbor, que os submarinos nazistas atacassem na zona de segurança pan-americana, que eram as 300 milhas. Então, os primeiros navios brasileiros começaram a ser torpedeados, primeiro nos Estados Unidos e no Caribe, né? Por enquanto, ainda não havia vítimas, os alemães permitiam que a tripulação desembarcasse nos escaleres, né? Isso o nosso comandante Condar vai contar melhor daqui a pouco, né? E, ao largo de Nova York, na costa este, 120 navios foram afundados, sendo que desses 120, 13 eram brasileiros, né, no Caribe. E Hitler ainda mandou fazer uma blitz submarina contra esses portos. Mas isso aqui nunca chegou a ser feito, mas ele queria arrasar esses portos para impedir que o Brasil enviasse matérias-primas para os Estados Unidos e Inglaterra. Então, aqui esses mapas, né, já conhecidos, os navios brasileiros foram afundados. Aqui as perdas globais, né? Os torpedeamentos se concentravam aqui e aqui por causa do petróleo da Venezuela. Isso aqui é o global, né? Na costa leste americana, no Caribe. Os navios nacionais, né? Esses aqui foram os primeiros, 1, 2, 4, 5, e depois começou a vir para cá, né? Bom, então, os nazistas mandaram para cá uma flotilha de 10 U-boats, com mais uma de reabastecimento e 2 unidades italianas. Em 4 dias de agosto, houve uma terrível agressão. Foram afundados 6 navios, 600 vidas perdidas, inclusive de militares, do 7º Grupo de Artilharia de Dorso, que estava se deslocando de Campinho, e lá de São Cristóvão, para Olinda, né? Então, foram 2 baterias inteiras perdidas, né? E mais esses navios. E aqui o nosso antigo presidente Dálvaro, né? Ele foi náufrago 2 vezes nessa ocasião, né? Então, a grita popular foi imensa, imaginem só, né? 600 vidas perdidas em 4 dias, né? Os jornais não falavam de outra coisa, né? Então, logo o governo teve que decretar o estado de beligerância e, logo em seguida, reconhecer o estado de guerra com a Alemanha e Itália. Bom, o Brasil teve uma grande perda, né, com tudo isso. Foram quase 2.000 soldados, marinheiros e passageiros, a bordo de 31 mercantes, 3 belonaves
e 22 aeronaves da FAB, né? Sendo que esses navios levavam material estratégico, né? Que a gente produzia aqui, né? Era o que nós tínhamos. O Brasil não tinha indústria, vinha tudo de fora, né? Os navios iam levando isso e voltavam trazendo isso. Então, o ataque de Hitler contra a navegação mercante foi uma coisa horrorosa, né? Não só em termos humanos, como também econômicos, né? Cristal de quartzo, por exemplo, só o Brasil produzia. E não se fala em rádio sem ter cristal, né? Então, era fundamental. Também, para fazer a bomba atômica, né, foi feita com areias trazidas aqui de Vitória, lá de Guarapari. Então, 1/3 da nossa frota mercante foi afundado. Não havia estradas, né? Então, foi um impacto brutal sobre a economia. Então, aqui, de novo, os navios, né, com os nomes, tudo direitinho aqui. Então, essas fotografias chocaram o país, né? Os navios afundando, os corpos chegavam às praias, os poucos que chegaram, né? Porque a maioria nem foi recuperada, né? A maioria era um pedaço de corpos, e sem braço, sem perna, tudo comido pelos tubarões. E parece que só foram recuperados uns 4 ou 5 corpos, que estão sepultados lá no Monumento aos Pracinhas, né? No aterro do Flamengo, sendo que os nomes daquelas 2.000 vítimas estão inscritas na parede do mausoléu, escritas em letras de ouro, né? Porque o túmulo do marinheiro é o mar. Então, aqui as manifestações populares, né? Principalmente os estudantes, né? Que eram os caras pintadas da época, né? Então, não restou outra alternativa ao Brasil, senão reconhecer o estado de guerra, em 31 de agosto de 42. Então, são 80 anos que estamos comemorando, né? As manchetes chegam à Europa, e aqui o final, né? Munique capturado, fuzilado Mussolini, e o nosso roteiro aí na Itália. A FAB também, né? O Santa Pua, se cobriram de glória nos céus da Itália. Então, a nossa contribuição para o esforço de guerra foi muito grande, né? Considerando que o Brasil era um país pouco desenvolvido, né? Não havia indústrias. Tanto é que um grande atrativo para o Brasil entrar na guerra foi a promessa americana de construir Volta Redonda, né? Que realmente aconteceu, né? Então, a nossa contribuição foi um grande apoio para o tráfico, né? Os suprimentos, a defesa do litoral e o envio da FEB e da aviação, né? Tudo isso consolidado naquele famoso encontro de Vargas e Roosevelt, em Natal, sendo que os dois tiveram um governo mais ou menos parecido, né? Ambos ficaram 15 anos aproximadamente, né? Porque o Roosevelt governou por 4 mandatos. Ele só saiu porque morreu, né? Ele morreu 2 meses antes de terminar a guerra. E Vargas saiu porque foi derrubado, né? Mas os dois se entendiam muito bem. Então, está aqui essa famosa foto do encontro, né? Então, já estamos indo para o item 3, criação da Força Nacional do Nordeste. Os meios de navegação nacionais eram muito antigos, né? Já praticamente ultrapassados, couraçados, não havia nada para fazer frente aos submarinos alemães. Então, foi criada essa força. Logo, pouco tempo depois dos torpedeamentos, né, que foram em agosto, o primeiro comandante foi o almirante Soares Dutra. Então, em cima da hora, começaram a equipar os navios com sonares, calhas, artilharia. Não tinha nada disso. Então, foi criada uma Força-Tarefa 46, com esse material subordinado à 4ª Esquadra, sediada em Recife, né? Até hoje tem lá aquele prédio onde ficava a sede da esquadra, né? As zonas aéreas também foram unificadas, Força-Tarefa 49, e os encouraçados, o nome é São Paulo ficou ancorado em Recife, e Minas em Salvador. De modo que já em 25 de setembro já saiu o primeiro comboio escoltando os navios, né? Contra a ameaça submarina. Eles já tinham calhas, artilharia, e eram caças submarinos improvisados. Tinha alguns feitos de madeira, né? Casco de madeira e casco de ferro, mas era tudo meio improvisado. Eles foram transformados em corvetas, mas não eram, né? Era uma coisa improvisada.
E, ao mesmo tempo, se construiu uma grande base naval em Natal, construída pelo almirante Ari Parreiras, né? E isso tudo garantiu a proteção e escolta dos nossos navios e aos 5 escalões da FEB. E o apoio logístico a Fernando de Noronha, porque havia muitas tropas nacionais lá, principalmente de artilharia, né? Com aqueles canhões 88. Bom, no total, durante a guerra, foram feitos quase 600 comboios, que escoltaram mais de 3.000 navios. E só 3 foram perdidos, né? Foram navegadas 600.000 milhas sob ameaça submarina, e a nossa produtividade era de um navio da Marinha para 50 mercantes. Era 3 vezes melhor que a americana, que os americanos tinham um navio, só comboiava 16 navios americanos mercantes. Bom, visto essa parte, vamos falar de mais alguns acontecimentos importantes que aconteceram em 42, que são os 80 anos dos torpedeamentos, mas também da vinda de Stefan Zweig para o Brasil, né, onde ele morreu em Petrópolis. Então, em fevereiro de 42, o Stefan Zweig e sua mulher se suicidaram. O Zweig era um escritor austríaco, né? Os livros dele foram queimados pelos nazistas. O Hitler anexou a Áustria, ele fugiu da Áustria, foi para a França. Aí o Hitler invadiu a França, ele fugiu da França, veio para o Brasil. E aqui ele começou a ouvir essas notícias de torpedeamento e tudo mais. E ele entrou em depressão, e hoje sabemos, na época era uma doença desconhecida, mas sabemos que a depressão ela facilita o suicídio das pessoas. E foi o que aconteceu. Assustado, ele já não tinha mais para onde fugir, né? Onde ele ia, os nazistas iam atrás. Então ele deixou uma carta dizendo isso, que já está cansado e não quer mais ficar nesse mundo. Ele ficou 16 meses no Brasil. E é que ele escreveu esse livro, que é lido até hoje, né? Brasil, País do Futuro. E o presidente Vargas mandou que o Estado custeasse o seu funeral. E no livro ele escreveu isso, que a cada dia amava mais o Brasil. Ele está sepultado em Petrópolis até hoje, né? País que odeia a guerra, Rio Branco e Caxias. Então, ele foi, podemos assim dizer, o primeiro dos brasilianistas, né? Que fez um livro sobre o Brasil. Um livro muito vendido até hoje. Bom, quinto item, outra coisa impressionante que aconteceu em 42, que está fazendo 80 anos, né? Foi a Conferência de Wannsee. Wannsee é um palácio, né? Fica próximo a Berlim, às margens de um lago, um lugar paradisíaco, parece Bariloche ou Teresópolis, alguma coisa assim. Só que lá se reuniram 15 chefes nazistas para decidir o extermínio de 11 milhões de pessoas. Então, todos judeus, né? E no final, realmente, eles conseguiram. Eles mataram 6 milhões. Desses 15, 2 ficaram muito famosos, que foi o Eichmann, que foi capturado e enforcado em Israel, né? E o Heydrich, que era chamado Carniceiro de Praga. Os nazistas incorporaram um pedaço da Tchecoslováquia e deram o nome de protetorado, né? Eram os Sudetos, Boêmia e Morávia. E esse sujeito aqui foi emboscado pela resistência tcheca, foi metralhado, né? Ficou uns dias no hospital, morreu. E, em represália, os nazistas arrasaram a cidade de Lídice. E hoje muitos países têm uma cidade chamada Lídice. Nós também temos, fica aqui no interior do estado do Rio. E quem entrou no lugar dele foi esse aqui, Ernest Kaltenbrunner, que ele foi enforcado em 46. E lá em Wannsee eles fizeram essa lista, 11 milhões, tanto em cada país, né? Tinha todos os países. Até os que a Alemanha não tinha dominado ainda, entraram nessa lista. Então foi em 20 de janeiro, né? Protocolo macabro, 11 milhões de judeus que seriam assassinados, e mesmo assim até hoje tem gente que nega que isso tenha acontecido, né? Esse palácio hoje é um memorial e um centro de estudos. Quem quiser ir lá visitar, conhecer essa história trágica, né, e macabra, é a casa da Conferência de Wannsee. Falando sobre o Holocausto, foi uma coisa terrível, 6 milhões de pessoas, dos quais 1,5 milhão de crianças. E os nossos pracinhas combateram essa ideologia que produziu o Holocausto.
E aqui eu cito dois. A Santa Teresa Benedita da Cruz, que é a padroeira dos hebreus católicos, né? Edith Teresa Stein. Ela não era judia, era católica, mas mesmo assim, como ela era convertida, ela foi morta em Auschwitz. E Janusz Korczak era um professor, né? Ele era médico militar do exército polonês, ele cuidava de crianças em um orfanato, e ele foi levado pelos nazistas, com todos os órfãos, todas as crianças, e eles foram assassinados em Auschwitz. Ele desenvolveu uma técnica para ensinar crianças, né? É chamado Reformador do Mundo. E muitos países têm associações, Janusz Korczak, até hoje, para usar o método dele, né? E o pavilhão pediátrico lá em Buenos Aires leva o seu nome. Temos também Raoul Wallenberg, né, que sumiu. Ele salvou muitos judeus, mas desapareceu. Os últimos que dão notícias dele foram os russos. Ele foi preso pelos russos e não se tem mais notícias. Então, o Holocausto foi uma tragédia para a humanidade, né? Muita gente assim útil, né? Gente boa que foi eliminada. E dessas crianças, quantas poderiam ser cientistas, professores, poderiam descobrir a cura da AIDS, a cura do câncer, mas todas morreram, infelizmente. Então, Edith Stein, a santa judia, né? Aqui homenagem a ela na catedral e em Colônia. Ela era filósofa e monja. Então, conclusões. Então, 42 foi um ano singular, não só para o Brasil, mas também para toda a humanidade. Para o Brasil, devido à nossa entrada na guerra, e para a humanidade, em função de tudo isso. Foi o ano que o Reich começou a debacle. 1000 anos do Reich, que na verdade não foram 1000, foram só 11. E ele foi derrotado em todas as frentes, né? Levante do Gueto, no dia D, Monte Castelo, Montese. E no final, na Conferência de Paris, o Brasil não conseguiu nada, né? Os outros países ficaram com um pedaço da Alemanha e receberam reparações, mas o Brasil não recebeu nada. A única coisa foi esse ato de empréstimo e arrendamento, né? O Brasil recebeu 70% do dinheiro americano, só que teve que pagar até o último centavo. E a Alemanha não, recebeu o plano Marshall e não pagou, né? Mas uma coisa de boa, a guerra rendeu a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, né? Que foi o embrião do BNDE, e depois vieram Eletrobras, Petrobras e mais tarde Telebrás. Então o Brasil emergiu da guerra em uma situação melhor do que tinha entrado, pelo menos isso. Então, 2022, as coisas parecem que mudaram, mas não mudaram, né? Tem muita negação do Holocausto, intolerância, neonazismo. Então, contra tudo isso, nós temos que estar preparados, né? E uma das maneiras são os polos de memória, que nós temos aqui o nosso monumento às pracinhas, os museus do Exército, que esse aqui também é um belo exemplo, né? Conde Linhares, os grupos históricos, a Casa da FEB, o CVMAG, são todas entidades que mantêm viva essa memória. Então, ensinamentos de 42, foi um ano singular. Os inimigos de ontem hoje são nações amigas. Por outro lado, novos interesses se apresentam. As Malvinas, a Amazônia, o pré-sal, estão todos na alça de mira. Então, assim como teve o Graf Spee, que foi um cruzador alemão que veio até aqui, o submarino nuclear inglês também veio, afundou o Belgrano, né? E a quarta frota, que tinha acabado, renasceu. Então, o antigo conceito da Alemanha Austral, que queria vir para cá, as ideologias espúrias, a quinta coluna, isso não acabou, não, ainda está por aí. E cabe a nós ficar vigilantes. Visitando o Museu do Exército Francês, lá em Paris, um museu maravilhoso, é muito grande. Quando você sai dele, tem o túmulo de Napoleão, que é a parte mais nobre do museu, né?
é o grande final, né? E lá tem a conta planetária, né? Só que esqueceram alguém aqui, né? Então, nem o Brasil nem apareceu, embora fossem só 2.500, mas a França vendeu o porta-aviões, né? Quis vender os navios, os aviões, já tinha vendido o Mirage. Então, nessas horas, a França lembrou do Brasil, mas aqui esqueceu. Bom, aqui temos uma bibliografia do Macan, saudoso, né, já falecido, Coronel Macedo. Temos também páginas na internet, várias, né? Então, a conclusão final, que a história nos ensinou lições. 1942 foi realmente um ano singular e seu legado continua atual. Moral da história. Ontem como hoje, o Brasil precisa manter equipadas e alertas as suas forças armadas para a dissuasão dos que cobiçam nossas riquezas. Obrigado pela paciência. Eu considero todos irmãos. Todo ex-combatente, para mim, é um irmão. Porque nós somos irmãos perante Deus e somos irmão de farda, irmão de luta.